Você provavelmente talvez não saiba, mas a seleção brasileira lidera uma estatística negativa em Copas do Mundo, que é o de seleção com maior número de jogadores expulsos em toda a história, totalizando 11 cartões vermelhos. Para quem não sabe, os cartões começaram a serem utilizados em Copas do Mundo a partir do Mundial de 1970, e anterior a isso, os jogadores não eram advertidos com cartões, mas sim com a autoridade do árbitro que estava em campo, que apontava para o lado de fora quando a expulsão era necessária. Tanto é que se um jogador fosse expulso, por exemplo, em uma semifinal, ele estaria livre para jogar a final mediante a julgamento, já que anterior a 1970 também não existia a suspensão automática, com o Brasil inclusive se beneficiando disso na Copa de 62. Por ter disputado todas as edições de Copas até hoje, é até normal que o Brasil lidere essa negativa estatística. E nesse vídeo você vai ficar sabendo quem foram os 11 jogadores da Canarinho que foram expulsos em Copas do Mundo até os dias atuais. Foi em 1938 que o Brasil teve seu primeiro jogador expulso, e o jogo no qual isso aconteceu foi nas quartas de final contra a Tchecoslováquia, com o jogo terminando empatado em 1-1. Foram não só um, mas 2 expulsos, e quem deixou o campo mais cedo foi o volante Zezé Procópio, que com apenas 14 minutos deixou o Brasil com 1 a menos, ao errar um chute e acertar com força o adversário. Aos 44 do segundo tempo, o zagueiro Arthur Machado trocou agressões com um dos jogadores tchecos, e com o juiz vendo tudo isso, expulsou os dois de prontidão. A Copa de 1954, disputada na Suíça, teve o Brasil parando nas quartas de final, e foi nessa fase onde o selecionado teve mais 2 jogadores expulsos. Conhecida como Batalha de Berna, essa partida foi vencida pela ótima Hungria de Puskás por 4-2, e os primeiros dos expulsos foi o lateral esquerdo Nilton Santos, que aos 26 minutos do segundo tempo foi flagrado pelo juiz trocando agressões com o adversário, e com o árbitro mandando os dois para o chuveiro. 8 minutos depois, aos 34, o atacante Humberto Tosi fez falta violenta, ou mais precisamente, uma voadora no zagueiro húngaro, tudo isso na cara do juiz, que seguindo a regra, obviamente, o expulsou. 1962 foi o ano do bicampeonato do Brasil na Copa do Mundo, e o grande craque do selecionado foi Mané Garrincha, que assumiu o protagonismo com a precoce lesão de Pelé. O adversário nas semifinais foi a dona da casa, a seleção do Chile, e o Brasil, sem maiores dificuldades, venceu por 4-2 e encaminhou a vaga na final contra a Tchecoslováquia. Vendo que não conseguiriam superar o Brasil, os chilenos partiram para o jogo sujo, com faltas duras e violentas, chegando a ter um de seus jogadores expulsos. Garrincha, que já havia marcado 2 gols, foi um dos que mais apanhou, tudo isso com a complacência do juiz. Entretanto, o Mané acabou perdendo a paciência e resolveu revidar aos 38 do segundo tempo, ao dar uma joelhada na bunda do meia Eladio Rojas, com o juiz não vendo o ato, mas dedurado pelo bandeirinha que presenciou a cena, o juiz então resolveu expulsar o atacante do Brasil. Não existia suspensão automática na época, com o jogador expulso, passando por um julgamento na véspera do jogo subsequente, e como era a grande final, o Brasil precisava de qualquer forma contar com o craque diante dos tchecos. Rola uma história de bastidores que o então presidente da CBD na época, o João Avelange, deu de presente para o bandeirinha uruguaio e dedo duro Esteban Marino uma viagem até Paris, mas em troca ele teria que estar ausente no dia do julgamento que definiria se Garrincha estaria ou não em campo na final. E tudo acabou dando certo, conforme planejado por Avelange. Afinal, o bandeirinha acabou não aparecendo no julgamento por estar viajando. E na súmula, o árbitro havia escrito que não tinha visto a infração de Mané, apenas o seu auxiliar, que antes de viajar, havia deixado um bilhete declarando que o lance foi apenas um revide típico de jogo, não caracterizado como agressão. Sendo assim, a confirmação da agressão e a suspensão de Garrincha para a final, como bem queriam os chilenos, revoltados com a eliminação e com a ótima partida do atacante, acabou não acontecendo, com ele sendo absolvido no tribunal e ficando livre para ajudar o Brasil na conquista do bicampeonato. Após a grande maracutaia e polêmica envolvendo a expulsão de Garrincha na Copa de 62, o Brasil só foi ter outro jogador expulso no Mundial de 74 disputado na Alemanha Ocidental. A Canarinho era a atual campeã, mas alguns jogadores do esquadrão do tricampeonato não estiveram presentes, como Pelé, Tostão e Carlos Alberto Torres. Em jogo válido pela última rodada da segunda fase, que valia vaga na final contra as donas da casa, o Brasil enfrentou a Holanda de Johan Cruyff, e precisando vencer, o resultado terminou em derrota de 2-0. Perto do fim, o zagueiro Luiz Pereira deu uma voadora no holandês e de prontidão recebeu o cartão vermelho, se tornando o 6º jogador do Brasil expulso em Copas do Mundo. Depois de 74, foi somente em 1990 que o Brasil voltou a ter outro jogador expulso, e o acontecimento foi nas oitavas de final diante da arquirrival, a Argentina.
O placar foi 1-0 para os hermanos em gol de Canidia, após jogada de gênio feita por Maradona. Essa foi a primeira e até hoje única vez que o Brasil acabou eliminado nas oitavas de final, justamente pela sua maior rival. Poucos minutos após o gol de Canidia, marcado aos 35 do segundo tempo, o Brasil, desnorteado em campo, deu espaço para os argentinos, com José Basualdo fazendo boa jogada e partindo em direção ao gol, e coube a Ricardo Gomes dar-lhe um carrinho por trás que se resultou em expulsão. O Brasil na Copa de 94 chegava pressionado, afinal estava prestes a completar 24 anos do último título e via outras seleções encostarem no tricampeonato. Nessa Copa, mudanças no decorrer dos jogos aconteceram, e uma dessas mudanças foi a barração do lateral esquerdo Leonardo, único jogador do plantel expulso durante a campanha. Foi nas oitavas de final diante das donas da casa, os Estados Unidos, que o jogador perdeu a cabeça e recebeu cartão vermelho, ao dar uma covarde cotovelada no meio-campo Tabby Ramos aos 43 do primeiro tempo. Em 2002, ano do pentacampeonato, o Brasil de Felipão enfrentou nas quartas de final a boa Inglaterra de David Beckham. E o jogo não foi nada fácil, com a estrela de Ronaldinho Gaúcho brilhando ao fazer um gol e dar uma assistência. O Gaúcho chamou todos os holofotes para si, afinal, até expulso ele conseguiu ser. Minutos após virar o jogo com aquele golaço de falta encobrindo o goleiro, Ronaldinho, ao dividir uma bola com o adversário, acabou dando uma violenta solada, com o juiz sem pestanejar já aplicando o cartão vermelho. E foi na Copa de 2010 que o Brasil teve jogador expulso pela última vez em mundiais. E foi não só uma, mas duas expulsões. Na fase de grupos, em jogo válido pela segunda rodada diante da Costa do Marfim, o meio-campo Kaká, um dos melhores da partida, pois deu 2 assistências na vitória de 3-1, recebeu cartão vermelho após acumular 2 amarelos, com o segundo que se resultou em expulsão, ocasionado após desentendimentos com o ponta Keita. Mas na frente, nas quartas de final diante da Holanda, jogo esse que o Brasil perdeu por 2-1, Felipe Melo, que até ajudou dando a assistência para o gol de Robinho, acabou perdendo a cabeça após a virada dos holandeses e deu um pisão em Robin, e com o juiz vendo tudo isso, obviamente levou o cartão vermelho. Desde então, o Brasil nunca mais teve nenhum de seus jogadores convocados para a Copa levando o cartão vermelho, e esperamos que tão cedo isso não volte a acontecer.